A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Eu quero convidar você para dar o seu like e se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que eu vou intitulá-la como A Teia Familiar. Esta dinâmica vai promover uma reflexão sobre a importância da união familiar, né, da base da família e também da fé vivenciada no meio da família. Destacando principalmente a ideia de que cada membro ele é fundamental para a construção de uma família sólida em Deus. O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de um rolo de barbante ou então um rolo de lã, tá? Um rolo de lã. E aí você vai proceder da seguinte forma. Peça aos seus alunos que formem um círculo, deixando cada um próximo do outro nesse círculo. E aí você vai introduzir essa dinâmica explicando que a família é como se fosse uma teia. Quando o membro desempenha um papel importante e a base ela deve estar firmada em Deus. E aí você vai entregar o rolo de barbante ou o rolo de lã a um dos seus alunos que está naquele círculo. Você vai pedir para ele segurar a ponta do rolo de lã ou do rolo de barbante e vai instruir ao seu aluno, depois de pedir que ele segure a ponta do novelo, ele vai responder duas perguntas importantes. A primeira pergunta que ele vai responder é: o que a família precisa fazer para estar firmada em Deus? Esta é a primeira pergunta. E a segunda é: qual a promessa de Deus para a família? Cite uma promessa dessas que Deus tem para a família. Após o aluno responder, o que é que ele tem que fazer? Ele vai segurar a ponta do barbante e jogar o barbante, a lã, para um outro aluno que esteja distante dele. Pode ser do outro lado, enfim, mas que não esteja próximo, tá? Então ele joga e o próximo aluno, ele pega também a lã ou o barbante, segura, tá? Aí ele ou ela vai responder também a pergunta, tá? A mesma pergunta que foi feita para o primeiro, né? O que a família precisa fazer para estar firmada em Deus e qual a promessa de Deus para a família. E ela tem que citar uma promessa, certo? Respondeu, muito bem. Então depois que respondeu, pega o novelo de lã, o barbante, depois que respondeu, e joga para outra pessoa também, certo? E aí o processo continua. Cada um vai pegando, respondendo e jogando o novelo de lã ou o barbante para outra pessoa. Após todos os alunos participarem, responderem a pergunta, promovam uma discussão em grupo sobre as respostas que foram dadas e destaque a importância de cada membro da família na construção de uma teia forte e unida. Bom, depois que você explicar isso, você pode encerrar esta dinâmica reforçando a ideia de que a família, assim como uma teia, ela é formada por laços fortes e interligados. Então cada membro da família, ele desempenha um papel crucial. E a fé em Deus, ela é o alicerce que sustenta essa união. A Bíblia Sagrada diz, lá em Salmo, do número 18, versículo 2, diz assim: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus e o meu rochedo, em quem encontro refúgio. Ele é o meu escudo e a força que me salva, minha torre forte. Então, quando nós pensamos na família, é como se estivéssemos contemplando uma teia interligada. E aí é onde você vai usar esta mensagem final, né, mostrando para os seus alunos, diante de tudo que vai ficando, né, quando ele joga para um lado e joga para o outro, vai ficar como se fosse uma teia interligada, certo? Então, quando nós pensamos na família, é como se estivéssemos contemplando uma teia interligada, onde cada membro é uma parte essencial dessa estrutura. Então, assim como uma teia, ela é feita com fios fortes e conectados, a família também precisa ser firmada em algo sólido. E qual é a base segura que a família deve se firmar?
é a presença e as promessas de Deus. Então, toda família, ela precisa estar firmada nesta presença e nesta promessa de Deus. O que a família precisa para poder estar firmada em Deus? A resposta a essa pergunta é o que nós falamos, né? Então, a construção desse alicerce sólido é Deus. Assim como uma teia ela é tecida com habilidade, com cuidado, a família também precisa estar entrelaçada pela fé, pelo amor, pelo comprometimento mútuo. A oração, principalmente, é a base da família. Sabedoria divina, a prática dos princípios bíblicos, tudo isso são fundamentais na família. Então, estar firmado em Deus implica reconhecer a sua autoridade sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família e permitir que a sua graça, ela guie cada uma das nossas ações diariamente. A segunda pergunta que é feita sobre a promessa de Deus, para a família, e aí o aluno vai precisar citar uma, é muito importante que ele entenda que Deus ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, né? Então a família ela precisa estar refugiada em Deus, ela precisa estar fortalecida em Deus, porque a promessa de Deus é de que Ele é esse nosso refúgio. Ele nos presenteia com uma promessa como uma âncora para as nossas vidas, uma promessa que ressoa principalmente lá no livro de Josué, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa promessa nos lembra que mesmo diante das escolhas e dos desafios diários, a decisão de servir ao Senhor pode ser compartilhada e vivida em toda a família. É um compromisso coletivo que fortalece os laços familiares e estabelece uma base sólida na rocha que é Deus. Então, para concluirmos, eu quero dizer para você que assim como uma teia, ela é resistente quando todos os seus fios estão unidos, a família também precisa fazer a mesma coisa, né? Tornando-se algo inabalável quando está conectada pela fé em Deus e pelos valores que nos ensina cada dia mais a palavra de Deus. Que possamos construir a nossa família como teias fortes, onde cada membro desempenha um papel essencial. A presença de Deus é o elo que nos mantém unidos, independentemente dos desafios que nós possamos enfrentar. Que a nossa resposta seja como a do salmista: Ele é o nosso rochedo, Ele é o encontro em quem encontramos refúgio. Então essa dinâmica, gente, ela visa não apenas promover uma interação entre os seus alunos, mas também proporcionar uma reflexão significativa sobre a importância da família e da fé na construção de relacionamentos saudáveis e sólidos em Deus. Tá bom? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.